Hoje a gente vai conversar sobre autocontrole. É um tema bem legal, da psicologia cognitiva, envolve um pouco também de neurociências, obviamente, algo filosófico também, algo da filosofia, e a gente vai conversar sobre isso. É um assunto que me fascina, porque tem tudo a ver com hábitos, tem tudo a ver com comportamento, e quando a gente entende isso, a gente entende o funcionamento da cachola. Se a gente entende como funciona a nossa mente, o nosso cérebro, isso nos capacita a ter um comportamento mais adequado possível, a fim de atingir os nossos objetivos. Ou seja, isso faz com que a gente tenha um cérebro produtivo, que é o nosso foco, que é o nosso objetivo em comum. Bom, então hoje a gente vai conversar sobre autocontrole. E eu começo já questionando para vocês. Vocês têm autocontrole? Você tem a sensação de ter autocontrole? Sabe, existem inúmeras situações em que a gente pode testar isso, mas tipo, por exemplo, você tem um bolo de chocolate dentro da geladeira e você entrou de dieta. E aí vem aquele pensamento: tô de dieta, mas tem um bolo de chocolate na geladeira. Você consegue se controlar? Você consegue se segurar? Ou você cede ao impulso, ao desejo, à vontade de comer o bolo e acaba furando a dieta? Isso testa um pouco o autocontrole. Então a gente já consegue perceber que o autocontrole ele é uma característica que envolve um pouco de esforço, de força, né? Força, esforço, gasto de energia. É como se fosse uma luta interna. E todo mundo já passou por essa situação. Uma situação de um duelo interno. Um duelo entre o que eu desejo fazer e o que eu preciso fazer. Outro exemplo. A pessoa está estudando para um concurso público. E aí ela tem o período da noite para estudar. Chega em casa um pouquinho cansado, senta no sofá e liga o Netflix. E aí vem o pensamento: poxa, eu deveria estar estudando. Mas tá tão legal essa série, Stranger Things começou agora, vou assistir só um capítulo. Cede à tentação de assistir o capítulo ou vai estudar pensando no objetivo de longo prazo, em passar no concurso? Então sempre é uma situação entre o agora e o longo prazo, entre a situação do desejo e a situação do que eu preciso fazer, o que eu necessito fazer. Então isso envolve essa palavrinha autocontrole. E o autocontrole, o senso comum, o senso de todo mundo é de que é algo que envolve força, é algo que envolve gasto de energia. E vocês vão perceber o seguinte, que na verdade o autocontrole é muito mais do que isso. Existe uma concepção contemporânea que quando a gente entende essa concepção contemporânea, isso meio que tira um peso das costas. Quem ficar até o final da live vai entender o motivo. Tem tudo a ver com hábitos e na verdade o autocontrole sim, ele exige um esforço, só que em uma parte de todo o espectro do autocontrole. Na verdade as pessoas que têm autocontrole em escalas que já foram feitas são pessoas que não precisam de tanto esforço. Olha que interessante. A pessoa que tem muita pontuação de autocontrole em várias escalas, eu vou falar sobre isso ao longo da live, na verdade elas não precisam ter esse esforço, na verdade elas não precisam se esforçar, elas não precisam gastar essa energia, elas não precisam se expor a esse duelo interior, aquela coisa que fica corroendo dentro de todo mundo. Então o autocontrole ganhou um espectro diferente, a gente vai falar isso ao longo dessa live também. Então peço para vocês sentem a cadeira, enviem essa live aí para várias pessoas que vocês conhecem, para a gente poder bater um papo, divulgar informação de qualidade, divulgar informação bacana, interessante sobre o cérebro e sobre o comportamento, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Bom, eu comecei falando um pouquinho sobre essa história do senso comum, né? A gente tem esse senso comum na sociedade, isso é um reflexo, inclusive, da nossa criação. A nossa criação, a gente nasceu e se criou com os nossos pais dizendo o seguinte: se você quiser, se você tiver força de vontade, você consegue realizar todos os seus sonhos. Ou seja, tudo envolvia algo relacionado com a força de vontade, o querer, o gastar energia. Quem se esforça consegue, quem não se esforça não consegue. Na verdade, a gente vai ver que não é tão bem assim. Envolve um pouquinho de esforço, mas não é tão bem assim. Mas vamos lá. A história do autocontrole, ela é algo que é debatido desde a antiga filosofia, desde a época da Grécia. É um tema muito recorrente na humanidade. E já contextualizando com algo mais contemporâneo,
na década de 70, 80, 70, 80 por aí, foi feito um estudo extremamente famoso, que é o estudo do teste do marshmallow. Foi um estudo feito na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. É um estudo super conhecido, inclusive virou trend nas redes sociais. Sabe aquele videozinho nas redes sociais que a gente vê que coloca um chocolatezinho na frente da criança, aí diz assim, não coma agora não, mamãe vai só ali no banheiro, daqui a pouquinho a mamãe volta. Aí a criança fica de frente pro chocolate. E aí o teste é para saber se a criança vai comer ou não o chocolate. Isso é baseado nesse estudo que foi feito lá na década de 70, 80. O estudo era assim, pegava um marshmallow, colocava de frente para uma criança. Essa criança tinha 4 anos de idade. E a criança estava dentro de uma sala, e essa sala era uma sala onde só tinha uma cadeira e uma mesa. Ou seja, para uma criança isso é algo extremamente entediante. E a criança ficava de frente para o marshmallow. E o pesquisador falava o seguinte, olha, se você esperar 15 minutos, quando eu voltar, eu vou te dar 2 marshmallows. Você vai ganhar 2. Mas, se você comer esse marshmallow agora, você vai perder o teste e vai comer apenas um marshmallow. E aí deixava a criança lá e começava a observar a criança. Resultado, inúmeras crianças passaram por esse teste. O fato é que 75%, ou seja, de cada 100 crianças, 75 comeram marshmallow antes da hora. 25% conseguiram se segurar até o final. E no final elas ganharam 2 marshmallows. Nessa época, a ideia era de que o autocontrole ele era uma capacidade inerente do ser humano. Algumas pessoas nasciam com essa capacidade mais forte e outras pessoas nasciam com essa capacidade mais fraca. Essa era a concepção até então existente na época. Então, essas crianças, os 25% que conseguiram segurar até o final seriam pessoas que teriam um autocontrole forte. Olha só que interessante. Esse teste, o mais legal é que vários anos depois, essas mesmas crianças elas foram reestudadas e notaram que aquelas crianças que conseguiram se segurar, ou seja, aquelas crianças que passaram no teste, ao longo da vida elas se saíam melhor. Ao longo da vida eram crianças que tinham uma saúde mais adequada, tinham um peso mais adequado, eram crianças que tiravam notas melhores na escola e eram crianças que tinham um quesito no SAT, que no português é SAT. É um sistema que existe nos Estados Unidos para que eles fazem uma pontuação ao longo do ensino fundamental e médio para a pessoa se entrar na faculdade. Então, essas pessoas, essas crianças, elas também tinham um nível mais alto nesse sistema de SAT que eles fazem lá nos Estados Unidos. Ou seja, eram pessoas que se saíam melhor ao longo da vida. Então, vem para o seguinte questionamento. Poxa, será que as pessoas que têm melhor autocontrole se saem melhor na vida? E aí ficou essa ideia. O fato é que, anos depois, essa ideia do autocontrole foi perdurando e criaram-se escalas, criaram-se testes para saber o nível de autocontrole de cada pessoa. E esses testes foram testes que foram estudados ao longo da história e o que foi que percebeu? Quando fizeram essas escalas, começaram a aplicar em outros estudos. E viram que as pessoas que tinham um alto nível nessa escala de autocontrole, uma alta pontuação, eram pessoas que se saíam melhor na vida. Eram pessoas que se saíam melhor na esfera de saúde, na esfera de notas em escola, na esfera de notas na faculdade. Eram pessoas que ganhavam mais dinheiro, eram pessoas que se saíam melhor na parte financeira, eram pessoas que brigavam menos com a esposa e com os filhos. Então, os psicólogos, o pessoal da psicologia cognitiva e comportamental começaram a se questionar, poxa, então, o que é esse tal desse autocontrole? O que é isso? Será que as pessoas nascem com a capacidade inerente de ter autocontrole ou será que isso é algo que é aprendido? Afinal de contas, o que é esse raios desse autocontrole? E essa ideia começou a se perdurar, até que em 2012 fizeram um estudo na Alemanha e finalmente entenderam o que significava ter uma alta pontuação no autocontrole. O estudo ele mostrou o seguinte, que as pessoas que tinham autocontrole, na verdade eram pessoas que tinham pouco duelo interior. Eu vou explicar de maneira mais simples, que eu sei que está começando a ficar um pouquinho confuso, porque tem muito termo novo. É o seguinte, o que é que se imaginava até então?
O Márcio tem autocontrole, tem um bom autocontrole. O que é que se imaginava? Se imaginava que quem tinha autocontrole, no momento em que ela se deparava com um desejo que chocava com um objetivo de longo prazo, eu tinha uma força interior e resistia. Vou falar através de exemplos que fica mais fácil. Voltando para o mesmo exemplo lá da frente, lá do início da live. A pessoa está de dieta, começou a fazer dieta, só que tem um bolo de chocolate dentro da geladeira. Ou seja, começou a ter um conflito interior, um conflito entre a razão e a emoção. O que é que a minha razão fala? Não coma o bolo, você está de dieta, você tem que perder peso. O que é que a minha emoção fala? Eu quero comer o bolo. Não quero saber de dieta, eu quero comer o bolo é gostoso, é saboroso e vai me dar prazer agora. Então, esse duelo interior, quem tem autocontrole teria uma força interior de resistir à tentação, de resistir ao impulso. Isso em favor de objetivos de longo prazo. Qual era o objetivo? Perder peso. Objetivo de longo prazo. Não tem como perder peso da noite para o dia. É algo que vai acontecer nos próximos meses. Só que agora eu quero comer bolo. Agora eu quero ficar feliz por comer um pedaço de bolo. Então, era um objetivo de longo prazo se chocando com um objetivo de curto prazo. Vocês conseguem perceber? Então, quem tem autocontrole seria aquelas pessoas que teriam uma força interior de resistir a essas tentações em favor de objetivos de longo prazo. Percebem? Outro exemplo, para ficar mais fácil. O mesmo exemplo que eu dei no início da live. Uma pessoa que diz assim, preciso passar no concurso, preciso estudar. E aí ela chega em casa e diz, poxa, eu tenho 2 horas agora à noite para estudar, só que aquela série da Netflix está tão legal. E aí vem, agora se eu for assistir a série eu vou ficar feliz, vai me dar prazer. Só que, se eu fizer isso, eu não vou estudar e o concurso que vai ser daqui a 2 meses, eu não vou me sair bem. Então é um objetivo de curto prazo, ou seja, ficar feliz agora assistindo a série, conflitando com um objetivo de longo prazo que seria passar no concurso. Então, quando você entra diante desse duelo entre razão e emoção, entre o que eu quero fazer e o que eu preciso fazer, essas pessoas que têm autocontrole seriam, até então, pelo menos até então, até o que se imaginava na época, que vocês vão ver que não é tão bem assim, se imaginava que eram pessoas que tinham uma força interior de resistir a esses impulsos. Conseguem perceber? E aí, beleza. A ideia vem e em 2012 fizeram um estudo na Alemanha. Como foi esse estudo? Colocaram um dispositivo que soava, um dispositivo para cada participante. Esse dispositivo ele tocava de instante em instante e na hora que tocava a pessoa tinha que dizer assim, nos últimos 30 minutos eu tive algum desejo? Se sim, eu tinha que afirmar. Esse desejo, ele conflituava com algum objetivo que eu tenho de longo prazo? Se sim, eu tinha que dizer se eu cedi ou não ao desejo e eu tinha que dizer qual foi a minha estratégia caso eu tenha resistido. Vou falar de maneira mais simples, tá? Seguinte, tocava o alarme. Aí perguntava, Márcio, você teve algum desejo nos últimos 30 minutos? Eu, putz, tive. Tava com vontade de comer o bolo. Só que eu tô de dieta. Segunda pergunta, você conseguiu resistir? Se sim, eu teria autocontrole. Se não, eu teria cedido à tentação. Terceira pergunta, se eu conseguir resistir, o que foi que eu fiz para resistir? Ele já perguntava a estratégia. Resumindo, o que foi que viram nesse estudo? Viram que as pessoas que preencheram a escala de autocontrole, existem escalas, tá, gente? Essa história do autocontrole é tão bem debatida ao longo da história da humanidade que existem escalas que medem quanto de autocontrole uma pessoa tem. Então, mediram a escala de todos os participantes do estudo de quem tinha autocontrole e quem não tinha. Resumindo, as pessoas que tinham elevada pontuação na escala de autocontrole eram pessoas que não tinham tantos desejos. Eram pessoas que não tinham tantos conflitos entre o que eu quero fazer e o que eu preciso fazer. As pessoas que tinham baixa pontuação nessa escala de autocontrole, sim, essas pessoas tinham muitos conflitos. Qual que é a conclusão? Quem tem muita pontuação na escala de autocontrole não é aquela pessoa que tem muito conflito interior. Não é aquela pessoa que tem uma força interior que precisa resistir às tentações e aos impulsos. Na verdade, quem tem muita pontuação no autocontrole, eu já vou dar logo a resposta. São pessoas que têm bons hábitos. Olha só que legal. Quem tinha bons hábitos,
hábitos, quem tinha hábitos alinhados com os objetivos, elas tinham uma alta pontuação na escala de autocontrole, mas elas não tinham tantos desejos, elas não precisavam ter uma luta interior para tentar resistir aos impulsos e às tentações que aparecem ao longo da vida, né? Assistir uma série no Netflix, conflituando com ter que estudar para o concurso, ou comer um bolo de chocolate conflituando com a dieta, enfim. Ou então, tocar o despertador pela manhã, vou para a academia, eu fico mais um tempinho na cama, deitado aqui, tirando um cochilinho. Então, quem tem bons hábitos não tem esses conflitos. A pergunta é, por quê? Porque é o seguinte, porque o hábito, ele é uma resposta automática. O hábito, ele é uma resposta que já vem na ponta da língua. É uma resposta mais rápida. É uma resposta que já vem à mente com a rapidez e não dá tempo de você ponderar esses questionamentos no cérebro, na parte consciente do cérebro. Essa luta entre razão e emoção, entre consciência e inconsciência, que eu já venho falando nas outras lives, é algo que existe, é algo que é debatido ao longo da humanidade desde a época, desde a época da Grécia Antiga. O próprio Platão, um filósofo grego, ele já falava sobre esse conflito interior. Naquela época, antes de Cristo, já existe relatos sobre tipo, poxa, eu quero fazer uma coisa, mas eu não consigo. E a pessoa fica com aquela sensação, aquele conflito interior, aquela sensação de frustração, aquela sensação de não ter controle sobre a vida. O que se imaginava ao longo da história da psicologia era que existiam pessoas com uma inerente capacidade de resistir a esses impulsos e outras pessoas que seriam mais fracas, entre aspas. Na verdade, resumindo, depois de um longo debate, ao longo dos séculos, depois de muito estudo que foi realizado, chegou-se à compreensão que, na verdade, a resposta para tudo não é uma força interior. A resposta é uma organização. A resposta é bons hábitos. Aquela pessoa que organizou a vida, que organizou a rotina, que organizou um passo a passo ao longo de uma rotina semanal, ela não tem tanto conflito quanto uma pessoa que não tem bons hábitos. É aí onde está o X da questão. Olha que interessante, né? Olha que legal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu roteiro. O estudo da Alemanha, a gente já falou. Sobre a história do autocontrole. Bom, então, olha só que interessante. Na época de Platão, né? Na Grécia Antiga, Platão ele descreveu essa história do autocontrole da seguinte maneira. Ele abstraiu, né? Então, ele fez uma metáfora como se o ser humano ele tivesse uma alma e essa alma ela era como é que eu posso dizer? Essa alma ela estava em cima de uma charrete. Isso é uma abstração, tá? De um filósofo, Platão, época antes de Cristo, já falando sobre essa história de conflito interior. Então, ele abstraiu dizendo assim, como se todo ser humano tivesse uma alma e essa alma é como se ela estivesse guiando uma charrete. E essa charrete eu tenho 2 cavalos. O cavalo da direita é um cavalo bonzinho, é um cavalo que obedece aos meus comandos, é um cavalo que quando eu digo vai para a direita, ele vai para a direita, para, ele para. Já o cavalo da esquerda é um cavalo selvagem. É um cavalo que tem vontade própria. É um cavalo que ele não obedece aos meus comandos e ele é surdo feito uma porta. Isso é um texto de Platão, tá? Ou seja, Platão abstraiu esse duelo interior como tipo assim, o que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O cavalo da direita, que é o cavalo bonzinho, são os meus planos, os meus objetivos. Tipo assim, quero estudar inglês. Só que o cavalo da esquerda, ele diz assim, opa, você não vai estudar inglês não, você vai assistir série da Netflix. Quero perder peso, quero ir para academia. O cavalo da direita, o cavalo da esquerda, opa, não, fica mais um pouquinho na cama. Então esse duelo interior é algo que já é debatido, ó, gente, há não sei quanto tempo. Por que eu estou falando isso? Porque esse conflito interior é algo inerente do ser humano. É algo que já é debatido há séculos, eras atrás. Então, isso que todos nós experienciamos ao longo da vida, essa sensação de frustração, de querer fazer uma coisa, não conseguir, ter uma sensação de não ter autocontrole sobre a vida. Gente, entenda uma coisa, todos os problemas, olha,
eu realmente sou suspeito a falar, não sou suspeito a falar, mas tipo assim, eu realmente arrisco a falar que praticamente todos os seus problemas alguém já enfrentou na vida. Então é mais fácil quando a gente pega a experiência de uma pessoa que já passou pelo mesmo problema e tenta aprender. Tenta aprender com a experiência de outra pessoa, para a gente não bater na mesma tecla e no mesmo erro. Essa história de autocontrole, essa história de frustração, de tipo querer fazer uma coisa e não conseguir, querer estudar e não conseguir, querer perder peso e não conseguir, o bem, até na Bíblia tem um versículo de Paulo, que é na carta aos Romanos, que fala assim, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu já fiz. Ou seja, é um conflito interior, isso é inerente do ser humano. E isso já foi extremamente debatido na psicologia cognitiva, na neurociências. O que eu estou passando para vocês aqui é a maneira como a nossa cachola funciona, tanto a parte racional quanto a parte emocional. E o que eu estou te falando aqui é que ao longo de séculos de debates já foi chegado em uma conclusão. A conclusão é que o segredo para autocontrole não é a força interior, não é resistir à tentação. Aliás, até abro um parêntese aqui, para citar um estudo que eu já citei, acho que em outras lives anteriores. Quando a gente tenta inibir um pensamento, quando a gente tenta inibir uma tentação, esse pensamento ele volta na nossa mente com mais força. Isso é provado na psicologia também, isso é a maneira como a nossa mente funciona. Ou seja, quando a gente entende a maneira como o nosso cérebro funciona, tudo fica mais fácil. É como se a gente tirasse um peso das costas, sabe? É como se a gente se sentisse um pouco mais leve. É como se a gente se sentisse menos culpado, menos frustrado. Essa falta, essa sensação de não ter controle sobre a vida, isso é algo que todo mundo passa por isso. Isso é algo que é inerente do ser humano. E qual que é a resposta? Qual que é a chave? É força de vontade? É força interior? Não. A resposta é hábitos. A resposta é criar uma rotina de hábitos que seja favorável para os seus objetivos. Quando eu tenho hábitos que estão alinhados com meus objetivos, eu tenho bons hábitos. Quando eu tenho hábitos que não estão alinhados com os meus objetivos, eu tenho maus hábitos. Quando eu tenho hábitos que não estão alinhados com os meus objetivos, aí sim eu vou ter que ter força interior. Eu vou ter que exercer essa força, esse duelo de eu como eu não como aquele bolo porque eu estou de dieta. Isso é o reflexo de uma pessoa que tem maus hábitos. E a construção de hábitos, isso é algo que já foi extremamente estudado, isso é algo que dá para ser entendido, isso é algo que dá para ser aprendido e é algo que dá para ser colocado em prática. Quando a gente coloca em prática, tudo fica mais fácil, mais fluido. Então, resumindo, a concepção atual é de que quem tem autocontrole não é uma pessoa que tem força. Quem tem autocontrole é uma pessoa que é organizada. É uma pessoa que no passado teve que ter um pouco de força, porque no processo inicial de construção de hábitos é necessário ter um pouco de força, mas com as estratégias adequadas isso flui de uma maneira diferente, quando a pessoa não tem os métodos adequados. E quando a gente constrói hábitos e esses hábitos estão cristalizados dentro da gente, a gente precisa lidar menos com esse duelo interior. Vou falar coisas que aconteceram na minha vida. Eu falei, acho que em lives anteriores. Quando eu era adolescente, 15 anos, eu sempre fui um bom aluno. Sempre estudei, sempre fui um bom aluno, mas eu não era um aluno tipo profissional, vamos dizer assim. Eu realmente parei para estudar mesmo de maneira assim profissional, assim para realmente me destacar, para realmente passar em concurso, para passar em vestibular. Isso na minha oitava série e com mais força no meu primeiro ano. E desde essa época que eu comecei a organizar uma rotina, comecei a organizar hábitos, comecei a organizar a minha vida, o meu ambiente, o meu contexto de uma maneira que me favorecesse. E isso se cristalizou de uma maneira tão forte, tão poderosa dentro de mim, que até hoje eu tenho hábitos de leitura. É tanto que vocês veem aí nas minhas redes sociais, quando eu entro em livraria, tipo, é algo que me fascina,
é algo que, tipo, o meu mindset, ele mudou. O hábito, quando a gente começa a criar bons hábitos, existem vários estágios de mudança e de configuração e de conformação do cérebro. E o último estágio é um estágio que a gente chama de mudança de mindset, que é uma mudança de percepção da vida. A pessoa que incorpora bons hábitos de vida, ela muda a maneira de enxergar o dia a dia, a rotina. Uma pessoa que incorpora hábitos de ir para academia, vou fazer um exemplo, ir para academia, praticar atividade física, comer de maneira saudável, ela tem menos desejo de comer uma batata frita, de comer um bolo de chocolate. Ela muda o mindset. Ela muda a maneira de encarar a vida. É como se fosse uma nova versão. É uma nova versão de si. Isso é muito legal, porque, tipo, é como se você pegasse um barco. É como se você pegasse um barco. Um barco, uma pessoa que tem maus hábitos, é como se fosse um barco que está navegando sem rumo. Uma pessoa que tem bons hábitos é como se você pegasse aquele barco e você alinhasse para que ele fosse em linha reta até o porto mais seguro que existe. Qual é esse porto? Os objetivos. Os objetivos, as metas da vida. O autocontrole, ele é algo que sim tem uma relação direta com o hábito, mas a concepção de autocontrole até então, até a última década, era uma concepção que não é que era errada, mas era uma concepção que eu diria incompleta. Hoje em dia a gente consegue enxergar o autocontrole de uma maneira muito mais muito mais completa. Antigamente se falava em autocontrole apenas como se fosse essa guerra intrapsíquica. Hoje em dia a gente sabe que o autocontrole, ele expandiu as fronteiras para estágios extrapsíquicos. E esse estágio extrapsíquico envolve a construção e a criação de bons hábitos. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou fascinado por esses assuntos relacionados com comportamento. São coisas que eu trago, são coisas que eu incorporo na minha vida, são coisas que eu leio e estudo bastante, todos os dias. Leio bastante sobre esses assuntos. E eu faço questão de trazer para vocês, porque eu sei que isso nos ajuda no dia a dia, na rotina do dia a dia, nos ajuda a pilotar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito de uma maneira mais, como que eu posso dizer, com mais autocontrole, vamos dizer assim. É isso, tenham boa noite, um ótimo resto de noite, beleza?